A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora, viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Mais uma semana se passou e aqui estamos para falarmos sobre outra temática que ainda está muito em voga, infelizmente, que se relaciona com a intolerância religiosa. Porquê que podemos colocar esta questão para começarmos? Porquê que as religiões não se unem? Nós temos que começar por entender o que é que significa intolerância. Em medicina, esta palavra, este termo é emprego para designar a impossibilidade que um organismo apresenta em tolerar certas substâncias. E muitas vezes é utilizada como sinónimo de violência ou intransigência. Estamos a falar então da intolerância. Na introdução do livro A Caminho da Luz, o espírito Emmanuel diz-nos que, através da mediunidade de Francisco Canto Xavier, sobre as transições dos séculos XX e XXI, quando as forças espirituais estariam a reunir-se para as grandes reconstruções do futuro, nós, no corpo físico, ou encarnados, e os desprovidos do corpo carnal ou desencarnados, estamos a viver neste momento em que se efetua a aferição de todos os valores terrestres, digamos, para um despertar de um mundo novo. É natural que nesta fase de mudança deste mundo, nos preocupemos com a origem das religiões, do passado e do presente, e reconheçamos que a realidade espiritual está acima de todos os fenómenos transitórios da matéria. É natural, caros amigos, que também nos preocupemos com todos os desvios do fanatismo, da fé cega e da separação que tem caracterizado a conduta humana na liderança dos grupos religiosos, tanto daqueles extintos quanto dos oriundos das religiões contemporâneas. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente a sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Foi um erro julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que não conheceram diretamente as lições sublimes do seu Evangelho de Redenção, porquanto a sua desvelada assistência acompanhou, como ainda acompanha, a evolução das criaturas em todas as latitudes do nosso mundo. Todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo, e no tradicionalismo de todas palpita, a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra em virtude das próprias revelações do seu ambiente. Esses factos permitem que recordemos as denominadas cruzadas, isto é, as regimentações de tropas que foram enviadas à Palestina para recuperar a liberdade de acesso dos cristãos a Jerusalém. A guerra pela Terra Santa, que durou do século XI ao século XIV, foi iniciada logo após o domínio dos turcos sobre essa região considerada sagrada pelos cristãos. Após o domínio da área geográfica, os turcos passaram a impedir ferozmente a peregrinação dos europeus, utilizando-se, para tanto, da captura e do assassinato de muitos peregrinos que buscavam a região unicamente
pela questão da fé. As cruzadas aumentaram as tensões e as hostilidades entre cristãos e muçulmanos na Idade Média. No estudo das religiões no nosso planeta, não é possível ignorar as considerações reunidas por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e bem como as informações trazidas pelo Espírito Emmanuel sobre as revelações conhecidas como judaísmo e cristianismo, porque com Moisés nós recebemos a lei de Deus formulada nos 10 mandamentos. Lei que pode ser condensada no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Allan Kardec, indiscutível missionário de Jesus, apoiado no Novo Testamento e no ensino dos Espíritos, traz-nos a doutrina espírita definida como a ciência nova que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada em Jesus. O Espiritismo, ou a doutrina espírita, vem a ser a terceira revelação das leis de Deus e não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado pelos Espíritos. Entretanto, a supervisão de Jesus sobre a evolução espiritual do nosso mundo é uma presença constante, confirmada por factos de maior ou menor repercussão. Vamos exemplificar. Portanto, em meados da década de 1960, realizou-se no Brasil a concentração das chamadas mocidades espíritas. Portanto, aqui, e no mesmo período, e na mesma localidade, também se realizava um evento da juventude evangélica. Ou seja, aqui havia, de certa forma, uma vontade de união. E foi indiscutível a emoção que tomou conta da plateia por causa desta tentativa de unificação, de certa forma, destes movimentos que são importantes. Em fevereiro de 2016, a imprensa de todo o mundo divulgou imagem do encontro histórico que muitos se recordarão entre o Papa Francisco, que representava a Igreja Católica Romana, com outro patriarca, o da Igreja Católica Ortodoxa, sediada na Rússia. A reunião, como se recordam, foi realizada no México e teve como objetivo central a aproximação dos adeptos do cristianismo no nosso mundo. Parece-nos que a aproximação entre as correntes religiosas que se estruturam sob a influência de Jesus, conhecidas como cristãs, antecederá aquela que deverá ocorrer também com a participação de outros grupos nos quais a religiosidade se confunde ainda com interesses culturais e económicos, distanciando-se mesmo dos inspirados ensinos dos seus fundadores. Mais uma vez, caros amigos, o Espírito Emmanuel esclarece-nos que, na direção de todos os fenómenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Lembremos-nos sempre de que Deus é único, omnisciente e omnipotente, e que a verdade também é única, uma vez que é a expressão da lei divina. Por mais que se confrontem e se confundam ainda os pensamentos e sentimentos religiosos dos espíritos, a tendência incontestável é a da convergência das forças vivas da vida. Conduzidos pela fé em Deus e pela mensagem superior trazida por Jesus, não duvidemos em momento algum do advento da unidade religiosa na Terra e na
inutilidade, aliás, futura da palavra intolerância no reconhecimento da paternidade divina. Agora, reportando-nos à pergunta porquê é que as religiões ainda não se uniram, cremos que a resposta está implícita nas considerações apoiadas pelas entidades espirituais que nos orientaram na elaboração, digamos, deste artigo que estamos aqui agora a estudar. Os espíritos que povoam o nosso planeta situam-se em diferentes níveis de evolução. Muitos deles ainda estão influenciados por costumes e lideranças religiosas que os acompanharam na migração planetária que os conduziu para este mundo. Outros, embora originários da Terra, permanecem na infância da humanidade e estão situados em planos menos graduados da escala evolutiva. Todos, entretanto, evoluirão em direção aos valores pertinentes à mais pura fraternidade, identificando-se com a paz e entendimento universais. E agora, vamos pegar nesta temática e tentar perceber como é que podemos lidar, então, com a intolerância religiosa dentro do nosso lar, dentro da própria família. Porque a intolerância religiosa pode ser entendida como a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Tal atitude, não sendo bem administrada pelos familiares, leva a inúmeras discussões e ao distanciamento entre os membros daquele grupo familiar. Na raiz da questão encontramos o orgulho e o egoísmo, duas grandes chagas da humanidade e que fazem a pessoa acreditar ser detentora da verdade, do certo e do errado. Ou seja, quando o outro não pensa ou age como acredita ser o ideal, passa a ser duramente criticado. A criatura, caros amigos ouvintes, a criatura precisa, de início, refletir sobre a força que sobreditos sentimentos exercem sobre si e esforçar-se para os diminuir, evitando achar-se sempre com a razão. Ou com razão. Quem age com intolerância religiosa tem dificuldades para lidar com as próprias emoções e a do próximo. Esquece serem as crenças valores formados em virtude das diferentes experiências individuais de cada um e de factores como a educação familiar, vivências sociais, religiosidade, traumas, condição social, etc, etc. Permitir para a formação as preferências e as experiências pessoais que influenciem o nosso entendimento acerca do outro, lamentavelmente, é algo ainda muito comum na humanidade. É necessário atentarmos para as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ensina que, para os homens, o orgulho é a catarata que lhes tolda a visão, sendo necessário combatê-lo fortemente, pois é a causa de todo o mal. O orgulho. Portanto, diante da intolerância religiosa, o respeito é essencial. Respeitar não significa concordar com a crença do outro, mas tão somente adotar postura de entendimento às diversidades. O ato de compreender e aceitar as diferenças é certamente um dos maiores desafios da humanidade atual. A doutrina espírita, mais uma vez, lança luzes sobre as nossas cabeças, ensinando-nos o valor da caridade, do amor e da humildade, conclamando-nos a adquirir inteligência emocional, que nos faz compreender o mundo e o outro, além de nós mesmos, de uma forma mais ampla. Lembremos-nos do alerta que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo ao asseverar: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos,
sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. E acrescenta que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e treis o reino da verdade. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que Ele vos vem trazer. Ou seja, nós precisamos trabalhar a flexibilidade e a tolerância, que são valores fundamentais para uma convivência pacífica e fraterna entre pessoas que adotam práticas religiosas diferentes, principalmente porque Deus, lá está, mais uma vez, Deus é um só e que ama a todos os seus filhos, estejam eles a seguir ou não uma religião. Podem não estar a seguir nenhuma. Quando se tem este entendimento, o ato de tolerar torna-se mais fácil, estabelecendo a família limites e princípios a serem respeitados por todos, permitindo uma convivência saudável e amorosa. A intolerância, de outro modo, favorece a adoção de medidas radicais e dificulta qualquer aproximação entre os familiares. O Espiritismo respeita todas as religiões e defende a liberdade de consciência, consequência natural da liberdade de pensar, património do homem. Entende que toda a crença que incentive e eduque o ser humano a fazer o bem e não o mal é respeitável. A religião, entretanto, não pode ser utilizada como mecanismo de perseguição ou de imposição, pois a crença, quando imposta, não desenvolve os verdadeiros valores do homem, não desenvolve a fé sincera e o amor. Informa ensinarem os espíritos que, conquanto estejamos todos em faixas diferentes de interpretação, somos uma família só diante de Nosso Senhor Jesus Cristo, razão pela qual reverencia o Papa em sua santidade e os eminentes cardeais portadores desta fé. Reforça que o homem não pode esquecer este facto e que amava a religião tradicional em tudo o que tem de belo e de divino, mesmo que se seguisse na faixa do espiritismo cristão dentro dos conceitos de Allan Kardec, em virtude da mediunidade, tê-lo chamado para este campo de trabalho também profundamente cristão. Francisco Canto Xavier assevera que a religião é sempre boa. Toda a religião é sempre boa quando fundada nos princípios do bem, pois torna os homens bons e é um processo de ligação com as forças divinas que emanam de Deus. Ou seja, todas as religiões que objetivam o limar, digamos, o trabalhar das imperfeições da criatura humana, trazem paz e amor autênticos, sem nenhuma ofensa ou desconsideração para ninguém, sendo um caminho que todos respeitam e devem respeitar sempre mais. Ou seja, toda a religião que objetiva o bem, a transformação do homem e da mulher em homem e em mulheres de bem, é boa. É exatamente este sentimento de fraternidade e irmandade entre as religiões que deve existir. Todos nós devemos procurar viver em paz, trabalhando pelo crescimento da humanidade, fundamentada no amor e na vivência do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita relaciona-se com as demais religiões de modo tranquilo, sereno e com muito respeito, pois entende que assim como o espiritismo pode levar, é depender do seu uso, as pessoas a um céu ou a um inferno, que são estados de alma, é dizer, a terem nos planos físicos e espirituais uma vida feliz ou de sofrimento e dor. As demais religiões também podem.
Tudo dependerá de como elas irão pensar e agir após estudar e praticar essas mesmas religiões. A doutrina espírita é uma doutrina sempre aberta à convivência e ao diálogo com as outras crenças religiosas, baseando-se numa compreensão ampliada dos ensinamentos morais do Mestre Jesus e nas leis naturais esclarecidas por Allan Kardec na Codificação Espírita. O essencial não é seguir uma religião, esta ou outra, mas, entendendo as leis naturais de Deus, agir de forma ética e de forma moral, fundamentando-se nos princípios de igualdade, fraternidade, justiça e amor ao próximo, conforme tão bem apresentados e vivenciados por Jesus Cristo. Caros amigos, caso a intolerância religiosa seja muito forte no âmbito familiar, a melhor atitude da criatura deve ser o silêncio. Aqueles que têm real convicção das suas crenças não precisam impô-las aos outros, mas apenas ao seu próprio coração. Muito mais importante que falar das crenças é vivenciá-las através do exemplo. E todos nós somos exemplo para alguém. Neste caso da intolerância na família, o silêncio evita discussões, acalma os ânimos, mantém a paz e o respeito familiar. O silêncio. Então, que confiemos mais em nós próprios, que sejamos mais intolerantes. Nós não podemos esquecer que Jesus não tinha ou não pertencia à religião ou à igreja nenhuma e distribuiu o seu amor por toda a humanidade de forma indistinta. Então, o que é que temos que fazer? Se Jesus é o nosso modelo e guia, está mesmo a dizer aí no nosso modelo, como modelo é para o imitarmos e como guia é para o seguirmos. Ou seja, então façamos o mesmo que Jesus fez. Renovemos o nosso coração, que vivamos mais o Evangelho e façamos dele a nossa fala, a nossa fé e a nossa pregação, porque não podemos esquecer nunca que no leme deste grande barco que é o mundo terra está Jesus. Jesus está no leme. Que nunca nos esqueçamos disso e sigamos em frente tendo a certeza que fazendo a nossa parte, como se costuma dizer, ajuda-te que o céu te ajudará, fazendo a nossa parte, nunca seremos abandonados. E quando nós nos sentirmos abandonados, é porque andamos distraídos da vida, com toda a tecnologia que está aí a acontecer, com tanto caos e confusão. Mas todos nós nos podemos abstrair desta confusão se nos dedicarmos ao bem, se nos dedicarmos ao outro, ao próximo, que foi isto que Jesus veio trazer. Dizer que Deus é Pai, o que nos torna todos irmãos, e falar-nos da importância do próximo. Muito importante. Caros amigos ouvintes, ficamos hoje por aqui. Marcamos o encontro para o próximo sábado, para falarmos de outra temática. Até lá, uma excelente semana para todos. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.